Esse vídeo tem como objetivo apresentar a Altax e o produto desenvolvido pela Altax, o TIMP, que tem como sigla Tax Intelligence and Management Platform, TIMP. Esse produto foi desenvolvido pela Altax. A Altax é uma joint venture que é formada por 3 empresas: a Lex Consult, que tem a expertise tributária com consultores tributários, a Agile, com experiência em desenvolvimento de software, e a própria SAP, que é uma sócia que tem participação no capital da Altax para desenvolver esse produto. O TIMP, ele é uma solução que foi pensada para complementar as informações fiscais, uma vez que a SAP desenvolveu o TDF, que é o Tax Declaration Framework. O TDF ele é desenvolvido em HANA e ele proporciona todas as estruturas de informações geradas na origem, lá no SEC, no SAP, né, ou no S4HANA, e são disponibilizadas estruturas de informação, principalmente com o objetivo de atender às principais obrigações acessórias, como os SPEDs. Mas o TDF em si, ele não trabalha com a parte de apuração, com a parte de gestão de créditos, com a parte de auditorias das obrigações. Tudo isso ficou na responsabilidade de soluções parceiras, e a Altax, então, pensando numa solução completa, numa solução que permite às empresas fazer as suas apurações, as suas análises, auditorias, a própria gestão de crédito e pagamento, desenvolveu o TIMP. O TIMP ele consome as informações geradas pelo TDF, as estruturas de informações lá no CTR. Essas estruturas de informações, elas são compostas das tabelas standards, claro que tem uma lógica de montagem dessas estruturas de informações, o foco principal é o objetivo de atender os SPEDs, também a entrega de uma nova solução para o CIAP, que o TDF disponibiliza, e os serviços que permitem fazer a correção na origem das informações, isto é, lá no ECC. Mas o TIMP ele conversa com o TDF, ele consome os serviços, ele faz a geração dos SPEDs a partir do próprio TIMP, consumindo os serviços do TDF, mas ele também tem a capacidade de fazer a análise e gestão tributária também sem o TDF. Então, o TIMP foi desenvolvido em HANA também, utilizando um servidor de aplicação chamado Access Engine, que permite que sejam desenvolvidas, então, lógicas de programação, consumindo as estruturas do CTR ou criando as suas próprias estruturas. O TIMP possui também as suas próprias estruturas, e aí, conversando com o RP, recebendo as informações via SLT, que é o SAP Landscape Transformation, que é um servidor que faz a replicação dos dados para o HANA. Esses dados são disponibilizados no TIMP, e com base nesses dados, então, o TIMP processando no Access Engine lógicas de programação, componentes que foram desenvolvidos, então ele gera conteúdos que permitem fazer a análise, a auditoria, a apuração e a própria gestão de pagamentos e relatórios gerenciais. O TIMP ele consome os serviços gerados pelo TDF, ou então ele consome os seus próprios serviços, os serviços que ele mesmo gerou para fazer a integração com o SEC, para criar, por exemplo, documentos de contabilização, para gerar informações do CIAP, de fator de creditamento, para gerar nota fiscal, para gerar notas de correções, para fazer correções
cartas de correção e notas de correção também. O TIMP ele foi desenvolvido com 4 pilares. Na verdade, o foco principal é de atendimento à gestão fiscal, mas como ele foi concebido utilizando builders ou geradores, né, ele não se restringe, a sua atuação não se restringe apenas a funcionalidades fiscais, ele pode ser utilizado em qualquer área empresarial, em qualquer área de gestão. Utilizando os seus builders, a gente consegue gerar processos de auditoria, processos de relatório, calendário fiscal ou calendário de outras atividades, de outras operações empresariais, e também gerar relatórios, formulários e processos de apuração ou de controles em qualquer área. Mas nesse ponto específico nós queremos dar foco à parte de gestão fiscal. Por isso ele foi concebido em 4 pilares: a parte de gestão, a parte de tributos, a parte de auditorias e a parte de integração. Na parte de integração, a gente começa falando a respeito da integração dos dados, onde os dados são disponibilizados de forma online ou em real time, né? Lembrando que a origem dos dados pode estar em outro banco de dados, né? E esses dados precisam ser replicados para o HANA, e aí a configuração do servidor de aplicação que faz essa replicação de dados, de acordo com a configuração, os dados vão estar em real time, né? Essa integração permite não só o recebimento das informações de um outro banco de dados, mas também a comunicação entre eles, isto é, através da utilização de serviços de correção, web services, para gerar correção, e não só gerar correção, mas também para fazer lançamentos contábeis ou disparar processo de criação de nota fiscal. Então, consumindo esse serviço, a gente tem uma integração do HANA, do TIMP, né, desenvolvido em HANA, com outro sistema, outro SCC. Né? Então, essa parte de integração ela é realizada através dessa replicação de dados via SLT e através do consumo de serviços de web service. Um outro pilar que a gente entende também é a parte de auditorias. Nessa parte de auditorias, nós vamos ver depois em detalhes que nós desenvolvemos diversos tipos de auditorias. A gente entende que mais do que a capacidade de fazer um processo de apuração, a gente tem que ter qualidade nos dados, então a gente precisa validar se os dados, de acordo com as regras, no caso para a parte fiscal, de acordo com as regras tributárias, se essas informações elas estão corretas e então proceder às correções necessárias para que os dados estejam corretos no processo de apuração. Então a gente desenvolveu na parte de auditoria, a parte de auditoria online, que a gente chama de auditoria AN1, com possibilidade da gente fazer correção diretamente na base. A gente tem a auditoria de processo de documentos já escriturados, isto é, notas fiscais que já foram geradas, então a gente tem a possibilidade de checar com base em regras se essas informações estão corretas ou não, e aí proceder às correções. Nós temos também auditorias em documentos, em arquivos de obrigações acessórias, validando então cada registro, cada evento, se eles estão utilizando então as regras tributárias corretas para a composição desses registros ou desses eventos. E aí nós temos também outro tipo de auditoria, que é o cruzamento de obrigações, uma vez que o fisco ele está fazendo esse cruzamento, isto é, a informação que eu entrego no SPED tem que estar coerente com a informação que eu envio em uma GIA ou em uma outra obrigação acessória. Então, o TIMP ele permite fazer esse cruzamento de obrigações, é uma antecipação do PVA, para que os dados, PVA na verdade é um programa de validação da Receita para as obrigações, são as regras que o governo utiliza para validar a composição do arquivo antes dele receber esta informação, e ali também tem validações tributárias. Outro pilar que nós encontramos é o pilar de gestão, e aqui a gente tem um diferencial grande neste produto, porque
não somente ele tem a capacidade de fazer execuções tributárias, mas nós também disponibilizamos nessa ferramenta um componente que permite fazer a gestão desses processos, isto é, me permite criar o processo utilizando um BPM, onde eu indico quais são, na verdade, as tarefas, quais são os processos, quais são as operações e quais são as tarefas efetivamente que eu tenho que executar, e nessas tarefas a gente então disponibiliza um workflow de execução, onde a gente faz a atribuição de tarefas amarradas ao componente, ao ID, né, de um relatório, de uma regra, de uma obrigação acessória, de um processo de apuração, e ali existe o workflow quando essas tarefas são atribuídas a um usuário ou a um grupo de usuários, elas são disponibilizadas em um relatório. Então, o sistema ele tem previamente a sequência das atividades que precisam ser feitas e o gerente, então, tem o controle de como essas tarefas, qual é o andamento dessas tarefas para poder também tomar decisões gerenciais, né? Nesse processo de gestão, nós temos o calendário fiscal, em que ele é populado, então, por esse processo, né, pela criação de processo, e também por atividades que eu posso criar num cadastro específico, em que eu vou alimentar também esse calendário. E esse calendário não é só fiscal, eu posso também entrar com informações de gestão de outros processos, não somente fiscal, mas o sistema me permite fazer isso também, né? Essa parte de gestão também, a gente engloba várias ferramentas analíticas de relatórios gerenciais, né, automatização dos dados de tarefas. Nesse BPM a gente desenvolveu várias automatizações, né, de sistemas de controle, em que o sistema identifica se uma tarefa já foi executada, se tem outra tarefa que não precisa da interferência manual, ela automaticamente dispara o processo para fazer a execução dessa tarefa, vários tipos de controle e também dispara ações de workflow, para informar os usuários e para ter noção e também permitir também uma série de relatórios de acompanhamento da gestão dessa gestão, desse processo de controle de tarefas que precisam ser realizadas. O outro pilar que nós encontramos é a parte de tributos, né? Então, com o foco na parte de tributo, todos os tributos municipais, estaduais, federais e também os específicos de negócios, né? O produto TIMP, ele tem a capacidade de absorver isso. Por quê? Porque não existe hard code, na verdade, existe uma série de configurações onde nós podemos configurar novos tributos, atendimento de novas necessidades, uma vez que o governo constantemente está mudando regras tributárias, criando novos tributos, então o sistema tem essa capacidade de absorver isso, né? Então a gente atende a parte de tributos diretos, que tem impacto direto no trabalhador, tributos indiretos, que estão relacionados à parte de produção, à parte de transferência, né, a parte de obrigações acessórias, a parte de créditos tributários, a parte de pagamento, tudo que afeta, na verdade, o processo de apuração, o TIMP permite realizar, tá? Então, só para que a gente tenha uma noção, a gente tem, então, o sistema de origem das informações, no caso SAP, essas informações elas são replicadas para o sistema e isso gera, então, uma base de análise. Com base nessas informações que são disponibilizadas, o sistema tem um processo de auditoria e permite a realização de ajustes. Esses ajustes podem ser diretamente numa nota fiscal ou, então, criando-se ajustes automáticos. A gente vai explicar um pouquinho mais à frente. O sistema ele permite a criação de ajustes que vão impactar diretamente no processo de apuração, né? E com base, então, nessa base de dados que já foi ajustada, nós fazemos o processo de apuração desses tributos diretos e indiretos. Então, nós temos o valor efetivo que tem que ser recolhido, isto é, que tem que ser pago para o governo, e também a geração das obrigações acessórias. A obrigação acessória, então, nós temos o pagamento, que é a obrigação principal do tributo, e nós temos a obrigação acessória, que é uma comprovação de como eu realizei o processo de apuração para chegar a este valor de apuração que eu precisava pagar. Mais ou menos a lógica, né,
do processo fiscal que se realiza todo o período de apuração é esse. Eu tenho uma base de informações, no caso de Brasil, notas fiscais que são geradas, né, o fato gerador, e nós temos então a base dessas análises de entradas, notas fiscais de entradas, notas fiscais de saída, com base numa série de regras que a gente vai mostrar um pouco mais à frente. A gente então faz a análise desses documentos, se estão corretos ou não, gera os ajustes, essas informações ajustadas, elas compõem então uma base de informações em que eu vou, através das regras tributárias, né, fazer o processo de apuração, e existem diversas regras para cada tipo de tributo tem uma forma de apuração, sejam tributos municipais das cidades, tributos estaduais, né, cada estado tem a sua legislação, e temos também os tributos federais, que tem a parte de imposto de renda, a parte de PIS/COFINS, a parte tem uma série de tributos que tem as suas regras específicas, e então o sistema ele possui a capacidade de entrada dessas regras para permitir fazer o processo de apuração, definir qual é o valor a pagar, gerar as guias de pagamento, e não só gerar a guia, mas efetuar o processo de contabilização, porque isso tem efeito fiscal e contábil, e aí gerar as obrigações acessórias para serem enviadas nos prazos definidos pelo governo. Aqui tem um quadro que mostra atualmente o que a gente está atendendo, né, para a entrega das obrigações principais, né, apuração de imposto de renda, CSLL, imposto federal, PIS e COFINS, imposto federal, os retidos também, IOF, ISS, no caso é municipal, trabalhistas, que é federal, CID, que é federal, ICMS, que é estadual, e o IPI, que é federal. Todos esses tributos nós temos, vai ter o fato gerador, e teremos a obrigação principal, que é o pagamento, e aí então as obrigações acessórias, que são arquivos, né, arquivos que têm que ser enviados para o governo, tanto na parte federal, estadual, quanto municipal, tudo isso utilizando os 4 pilares de processos, de auditorias, a parte de análises, toda essa parte de automação, de gestão, para que a gente possa fazer a execução tributária. Então a gente já falou sobre aquele ciclo que a gente vai fazer, né, que a gente realiza para o processo de análise e apuração, e como o TIMP entra, realiza esse processo. Então, foram desenvolvidos uma série de componentes, né, aqui é só alguns exemplos, nós vamos entrar no detalhe de cada componente, e o fluxo do BPMA vai definir, então, qual é o componente que vai executar determinada tarefa para fazer o processo de análise, o processo de correção, o processo de ajuste, o processo de apuração, o processo de geração de guia, o processo de pagamento e o processo de geração da obrigação acessória e também dos relatórios gerenciais, né? Então, cada componente controlado pelo BPMA, né, e demonstrando as ações a serem executadas via calendário, os usuários então terão um sequencial lógico de operações, de tarefas, de atividades e tarefas que precisam ser realizadas para cumprir o seu papel. Claro, tudo com controle de perfil de acesso, né, toda essa gestão de grupos de apuradores, grupos de analistas, grupos de aprovadores, né, tudo isso com este controle de perfil de acesso que é criado no TIMP. O TIMP possui uma ferramenta de criação de todo esse controle de perfil. Nas empresas que têm o GRC-AC, né, que faz todo esse processo de controle de acesso, o TIMP também possui essa interface para que toda essa gestão aconteça no GRC-AC e o TIMP absorva esse controle e utiliza esse controle. Bem, basicamente a gente falou dessa parte inicial. Agora nós vamos entrar num outro vídeo, onde nós vamos mostrar detalhadamente, fazendo um overview de cada componente, para que fique mais claro as atividades que precisam ser feitas. Bom, até logo.